A gente sabe que stands foram uma ideia que ajudaram muito a Jojo se renovar. Tanto que o Araki criou regras para fazer com que a gente entendesse como esses poderes funcionam, e que essas regras sempre são cumpridas, certo? Bem, mais ou menos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Stands que não obedecem às regras em Jojo. Oi, eu sou Hiro Hirose, eu geralmente faço vídeos sobre Jojo, mas eventualmente de outras coisas também. Como é de praxe, se você vai gostar do que vai ver, aperte esse botão vermelho e o de like, beleza? Porque eu sempre vou estar trazendo conteúdo assim pra vocês. Agora, sem mais enrolação, vambora! Antes de começar, eu quero dar alguns avisos. O primeiro é que esse vídeo pode ser um pouco opinativo, então se você não concordar com alguma coisa que eu falar, é só você discordar de mim no comentário, beleza? Como a sexta temporada já tá pra chegar e eu não quero acabar com a experiência de ninguém, então eu vou fazer o seguinte: quando eu for explicar as regras, eu vou separar em duas partes. Uma para quem for da terceira à quinta e só viu o anime, e depois da sexta à oitava para quem não liga pra spoiler ou já viu o mangá. Por último, eu não vou incluir nem o Mikitaka e nem a Foo Fighters, já que eu não ouso tentar decidir o que eles são ou não são. A primeira regra seria: um usuário só pode ter um stand por vez. Agora, começando com a surpresa de ninguém, Epitaph e King Crimson são o primeiro stand que aparece na nossa lista, já que o Diablo e Doppel, sendo uma pessoa só, possuem dois stands. O próximo seria o Anubis da parte 3, o stand que quando alguém toca na espada vira o usuário dele, e é por causa disso que ele pode ter mais de um usuário. Sem falar que o Anubis também pode controlar uma pessoa que já tem um stand, então um usuário fica com dois stands ao mesmo tempo. O próximo é o Notorious Big, já que para esse stand ativar o usuário precisava estar morto, então ele não tem usuário nenhum. Na parte 4, a gente tem o Superfly, ele pode ter mais de um usuário por causa que Josuke, Okuyasu e até o Mikitaka ficaram presos dentro dele, e quem está preso dentro dele é o usuário dele. Portanto, esse stand pode ter mais de um usuário. White Snake, do Enrico Pucci. Aí você me pergunta, como assim? O White Snake ele é só do Pucci, ninguém mais usa ele. Sim, você tem razão, mas eu não tô falando disso, eu tô falando do poder do White Snake, que é de roubar memórias e stand em forma de disco. E é exatamente isso que dá uma pessoa a habilidade de ter mais de um stand, já que se uma pessoa que já tem um stand usa o disco nela mesma, ela pode ficar com mais de um, que nem a gente viu no final da parte 6, o Empório usando o stand do Weather. Indo para a parte 8, a gente tem o stand Milagroman. Ele é considerado como uma maldição, pois o usuário dele sempre vai ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, até o ponto dele ser soterrado pelo próprio dinheiro. O único jeito de se livrar desse stand é devolver o dinheiro que foi roubado pro dono original ou fazendo uma outra pessoa destruir, fazendo ele passar para essa pessoa. Portanto, o Milagroman pode ter mais de um usuário. Regra número 2. Os stands só podem ser afetados e vistos por outros usuários de stands. Essa regra é incrível, porque já no momento que ela é estabelecida na parte 3, ela já é quebrada por vários personagens na própria parte 3 em si. Como, por exemplo, o Yellow Temperance. Ele possui diversos poderes, mas o que faz ele entrar na lista é o seu poder de disfarce, pois ele pode assumir a forma do que ele quiser, como por exemplo a de Kakyoin. E quando isso acontece, a Annie, uma não usuária de stand, ela consegue ver o próprio Kakyoin em vez do usuário dele, o Rubber Soul. Depois disso, a gente tem o stand do Macaco, que é o Strength, ou Força em português. Esse stand é um navio gigantesco, que a aura dele é tão forte, que nem fala no anime, que outras pessoas que também não são usuários de stand, que nem a própria Annie e a tripulação, conseguem ver o stand e interagir com ele. Boingo, esse garoto que é muito irritante, que tem o poder de ver o futuro em alguns segundos ou minutos. Mas o que faz ele entrar nessa lista é quando aquele turista chega pro Boingo e pergunta se ele pode ver o livro dele. Ou seja, ele já está interagindo e vendo o stand do Boingo. Agora o próximo stand, Well of Fortune, esse carro filha da p... Esse stand, ele tem o poder de alterar as partes do carro dele, mudando o formato, a forma e o que seja. E a gente vê que a Annie, ela consegue ver o carro todo monstruoso na frente dela, portanto ela consegue enxergar o stand. Agora na parte 4, a gente volta com o Superfly, já que qualquer pessoa que entrar na torre vai virar usuário de stand, não importa se tem ou não. Ou seja, vai estar interagindo com ele. Stray Cat. Alguns de vocês podem dizer que ele não é stand, mas ele é sim, ele é um caso raro de que o próprio usuário é o próprio stand. E quando o Hayato vê ele, ele consegue interagir e até tentar matar o Kira com o Stray Cat. Portanto, ele é mais um que dá pra entrar na lista. Love Deluxe é o stand da Yukako. Esse stand dá o poder pra Yukako controlar o cabelo dela do jeito que ela quiser. E para as pessoas que não têm stand, eles vão poder interagir e ver ele. E vai parecer pros outros também que ela tem só superpoderes. Bohemian Rhapsody.
Esse stand me surpreende até hoje, porque o seu alcance é infinito, e o poder dele é fazer com que histórias de quadrinhos se tornem reais para quem conhece elas. Portanto, qualquer pessoa que conhece alguma história de quadrinho consegue interagir com o Bohemian. Cream Starter da usuária Hot Pants. Esse aqui já é um pouco mais controverso, já que as pessoas tecnicamente não conseguem ver o spray em si, mas elas conseguem interagir com o poder. Que nem, por exemplo, quando a Lucy Steele usou o poder dela para se tornar a esposa do presidente, e ela conseguiu interagir sim com o stand. Scary Monsters do Diego Brando. Esse não precisa muito dizer, né? Ele é um dinossauro. As pessoas conseguem ver o dinossauro e todos os dinossauros. É bem simples. E dá pra interagir com eles também. Sugar Mountain, ele se encaixa bem nessa lista, porque é o stand da árvore, entre aspas, e qualquer pessoa pode interagir com ele. Tanto que a gente vê que tem vários rostos de várias pessoas que caíram no poder desse stand, que eu não vou explicar aqui agora porque é complexo. Regra número 3. A potência e o controle dos stands são inversamente proporcionais a seu alcance. O que isso quer dizer basicamente? Quando você tem um stand que fica muito próximo de você, o seu controle sobre ele é muito alto e ele também é muito forte. Já quando você tem um stand que fica muito longe, o seu controle sobre ele é pequeno e ele geralmente é fraco. O Arax se saiu muito bem aqui, porque eu não consegui encontrar muitos stands que fugissem dessa regra. Os únicos que eu consegui encontrar foram dois. O primeiro seria o Bohemian Rhapsody, e eu vou ter que explicar o porquê. Se o poder dele é transformar qualquer história em realidade, se uma pessoa conhece uma história e que tem algum personagem que explode o universo, destrói o planeta, explode uma cidade, então isso é um poder muito forte que independe da distância dele ou da proximidade. O próximo que eu decidi considerar é o Wonder of You do Toru. O que me fez considerar ele nessa lista foi exatamente o poder dele, porque a regra em si ele segue, quanto mais longe ele tá, mais difícil de controlar e mais fraco ele é. Um poder que não cabe a mim tentar explicar ele, porque é muito difícil. Mas a calamidade em si, ela é muito forte, né? Ela é muito poderosa. Porque se você considerar que o Star Platinum é muito forte porque ele consegue destruir uma parede muito fácil, uma calamidade também consegue destruir uma parede muito fácil, ou até coisa pior, que nem, por exemplo, o que aconteceu com o avião. Por isso que eu decidi colocar ele nessa lista. Quarta regra, os stands se manifestam de alguma forma corpórea. Isso independe se vai ser uma forma humanoide, se vai ser alguma coisa mais simples que nem o bracelete, o que importa é que ele se manifesta de algum jeito, ele tem uma aparência. Nessa parte aqui tem muitos stands, então eu só vou explicar alguns principais enquanto o resto eu só vou citar. Para explicar como essa regra funciona, eu vou fazer uma relação entre o Star Platinum e o Tenor Sax. O Star Platinum ele possui uma forma física, que é essa forma humanoide, roxa, com cabelo, olhos, luvas e etc. Enquanto o Tenor Sax, ele não tem forma nenhuma, a gente só sabe que ele consegue fazer ilusões, como ele fez no final da parte 3 na casa do Dio, um pouco antes de ser derrotado pelo Iggy. Tanto que quando as pessoas vão se referir a ele, elas basicamente mostram a ilusão que ele fez na casa do Dio e nada mais. Agora vamos para alguns exemplos. Kun, o stand do Oingo, Well of Fortune, o stand do ZZ, o nome desse cara é ZZ. Acton Baby, o stand da Shizuka, Love Deluxe, o stand da Yukaku, e o Mr. President, que é o stand da tartaruga, pode até ser a chave, mas eu acredito que seja uma manifestação do poder e não a representação do stand em si. Na parte 6, a gente tem o Bohemian Rhapsody do Húngaro, o Burn Down the House do Empório e o Limp Bizkit do Sportmax. Na parte 7, a gente tem o Scary Monsters do Diego, ou Lonesome Me do Mountain Team, Sugar Mountain da Árvore e Ticket to Ride da Lucy Steele. Na parte 8, a gente tem o Dr. Who e o Scott Key número 1. Eu decidi considerar porque ele realmente não tem uma forma, você só vê o braço dele com aquela parte de pedra, enquanto o irmão dele, se você vê dentro da bola, tem um stand lá dentro. Por fim, a última regra, um stand está preso a seu usuário. E aqui a gente basicamente vai citar stands que já apareceram, como Cheap Trick, Notorious Big e Anubis. E eu também decidi considerar Whitesnake, já que o poder dele é exatamente tirar o stand do seu usuário. Então é isso, esses são todos os stands em JoJo que eu consegui encontrar que não obedecem às suas regras. E se tu ficou até aqui, muito obrigado e até uma próxima!